Direito Empresarial 1, tópico Sociedade Simples. Boa tarde, professor, e a todos que assistem. Hoje eu irei falar sobre sociedade simples, o que é, suas características, os tipos e o processo para abertura. Uma sociedade simples é uma organização não empresarial, focada nas áreas científicas, literárias, artísticas ou intelectuais. Alguns exemplos são as organizações formadas por médicos, arquitetos, dentistas e advogados. As sociedades simples podem ser do tipo pura ou limitada. Sendo assim, a principal diferença entre elas se refere à responsabilidade dos sócios. Em síntese, nas sociedades simples puras, a capital do sócio se mistura ao da sociedade. Já nas limitadas, o patrimônio dos sócios permanece separado do capital da organização. Sociedades simples, e também chamadas de sociedades de pessoas, são tipos de organizações não empresariais. Isso significa que apenas profissionais voltados às áreas literárias, artísticas, científicas e intelectuais podem constituir esse tipo de sociedade. Este tipo de organização possui poucas formalidades para ser criada. Desse modo, ela é formada por 2 ou mais pessoas e o contrato social deve constar o nome da qualificação dos profissionais, definição do objeto social, sede e capital social. Também é preciso informar a participação de cada um nos lucros e suas respectivas responsabilidades sociais. Uma das características das organizações simples é que, mesmo que elas contem com a ajuda de auxiliares, elas não deixam de ser consideradas como uma sociedade simples, pois a responsabilidade da instituição ainda é dos sócios, que exercem algum tipo de atividade intelectual. Um detalhe importante é que, no caso de uma sociedade empresarial que possui atividade intelectual, ela não se torna uma sociedade simples. Isso ocorre porque a atividade intelectual é apenas um elemento da empresa e não o ponto central, como na sociedade simples. Além das características já citadas anteriormente, as sociedades de pessoas, ou também conhecidas como sociedades simples, são o único tipo de empresa que permite a entrada de sócios através da contribuição de serviços. Dessa maneira, um dos sócios pode entrar com capital, seja ele em formato de bens ou em dinheiro, e o segundo sócio pode entrar exclusivamente como prestador de serviços. De acordo com a legislação, as sociedades simples podem ser de 2 tipos, pura ou limitada. Nesse sentido, a responsabilidade dos sócios varia de acordo com o tipo de cada sociedade. Veja a seguir. Na sociedade pura, existe uma mistura entre patrimônio pessoal e empresarial dos sócios. Sendo assim, os investimentos realizados no negócio ocorrem por meio dos próprios sócios. Além disso, eles são responsáveis individualmente pela prestação de algum serviço. Isso porque, em sociedades puras, os sócios não podem contratar colaboradores. Todo o trabalho deve ser feito por eles. Em síntese, na sociedade pura, os investimentos no negócio ocorrem por meio das finanças pessoais dos sócios, que são integralmente responsáveis pelos serviços oferecidos pela sociedade, já que eles não podem contratar colaboradores. A principal diferença entre uma sociedade limitada e a pura é que na pura ocorre uma mistura entre patrimônio pessoal dos sócios e da empresa. Ao contrário da sociedade limitada, os capitais não se misturam, ou seja, os patrimônios dos sócios estão assegurados caso a empresa contraia dívidas. A principal diferença entre uma sociedade empresária e simples é a atividade exercida. Isso porque na simples, o foco está em exercer as atividades intelectuais relacionadas às profissões dos sócios. Por outro lado, a empresária é voltada para a produção e circulação de bens e serviços. Portanto, os sócios não são os principais responsáveis pela prestação de serviços como na simples.
Ao invés disso, eles contratam profissionais e estão focados principalmente nos lucros. Outra diferença entre as duas é em relação ao registro. As empresárias devem ser registradas na junta comercial, já as simples são criadas através do registro civil de pessoas jurídicas. Por fim, temos ainda a diferença de que a simples é possível um sócio contribuir somente com a prestação de serviços. Em contrapartida, nas empresariais, os sócios devem contribuir com o capital social da empresa. Para finalizarmos o nosso estudo sobre sociedade simples, iremos falar sobre o último tópico, a abertura de uma sociedade simples. Veja a seguir. Para ser criada, alterada ou extinta, a sociedade simples não precisa ser registrada na junta comercial. Na verdade, é preciso apenas a descrição do contrato social no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. No contrato social, é preciso constar a distribuição de cotas, o capital social, as atividades desenvolvidas, a denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Alguns dados como nome, estado civil, nacionalidade, profissão e residência dos sócios também devem ser informados. É preciso indicar ainda quais são os responsáveis pela administração e declarar qual a participação dos lucros e perdas de cada sócio, além da responsabilidade nas obrigações sociais. Por fim, todos os sócios devem assinar esse documento. Depois da inscrição, é gerado o documento básico de entrada, que deve ser assinado pelo representante legal da sociedade. Este documento deve ser enviado para a Receita Federal, para que seja realizado o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Posteriormente, é preciso seguir o alvará de funcionamento com a Prefeitura e, se for preciso, o alvará do Corpo de Bombeiros. Para finalizar, basta retirar as licenças municipais que serão necessárias para emissão de notas fiscais. Fim. Esse foi o trabalho realizado sobre sociedade simples. Até logo!